Olá, como vai? Tudo bem? Nessa semana que passou, nós vimos um belíssimo gol realizado por Juan Casares na final da Copa Brasil entre Atlético e Grêmio, né? Esse gol deixou o Galvão Bueno extasiado, assim como todos nós, foi um belíssimo gol, né? Por isso estou fazendo uma brincadeira aqui, que é tentar explicar a dificuldade que está envolvida em um tipo de gol como esse. Por que isso deixa as pessoas tão extasiadas, né? Tão boquiabertas? Então a questão que eu trago é Galvão Bueno. Por que é tão difícil fazer um gol igual ao do Juan Casares? Vamos dar uma olhadinha no gol? Tudo que o jogador não quer essa altura é complicação. Por parte disso, a bola batida de longe! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Atlético! Que gol é esse? Realmente nós vimos Casares antes do... o Galvão ficou entusiasmado, né? Mas realmente foi um belíssimo gol e um gol difícil de ser executado. Ou não? Vamos dar uma olhadinha se existe dificuldade nisso. A gente sabe que esse tipo de gol não aparece, a gente não observa ele muito em jogos, ele é relativamente raro, né? Então, tentando começar a explicar, né, Galvão? É difícil, porque se a gente pegar uma situação dessa, do momento em que o jogador percebe que o goleiro está adiantado, até a bola entrar, a gente pode entender isso aí como um sistema dinâmico, ou seja, que ele muda ao longo do tempo e que é complexo. Ou seja, você tem inúmeros elementos, inúmeras variáveis interagindo e que você não consegue explicar esse comportamento que aparece, que é o gol, a partir de uma ou outra variável. Você só consegue explicar isso a partir da interação entre as partes. Mas, de qualquer forma, como eu não consigo explicar isso pelo todo, eu vou tentar pelo menos mostrar algumas variáveis, algumas partes que de alguma forma contribuem para o que eu estou chamando aqui de dificuldade de se executar ou de se fazer um gol como esse. Então, eu separei, elenquei 3 variáveis. A variável 1 está relacionada à precisão, quantidade de grupos musculares que estão envolvidos nessa habilidade de chutar. A variável 2 estaria relacionada à variabilidade que nós temos na resposta motora. E a variável 3, que está associada à dinâmica que tem o deslocamento da bola nessa trajetória aí do momento do chute até o gol. Na literatura de comportamento motor, a gente vê algumas classificações das habilidades motoras. Uma muito comum está relacionada à precisão da habilidade. Separam em habilidades motoras finas e habilidades motoras grossas. As habilidades motoras finas são aquelas que você utiliza pequenos grupos musculares, normalmente associada a movimentos que envolvem destreza manual. Tá? Você tem pequenos grupos musculares participando dessa ação. No caso das habilidades motoras grossas, tem grandes grupos musculares. Né? E aí, como exemplo, nós temos o correr, o saltar, o chutar, o lançar. É o caso do futebol, onde a maioria das habilidades são habilidades motoras grossas. Mas o que isso tem a ver com precisão? Né? A gente vê na literatura que os autores assumem que as habilidades motoras finas são aquelas que requerem maior precisão do que as habilidades motoras grossas. Eu vou um pouquinho além disso. Eu vou assumir que, de forma relativa, comparando a habilidade motora mais fina com a habilidade motora mais grossa, a habilidade motora mais fina ela gera mais precisão que a habilidade motora mais grossa. Isso porque o sistema nervoso central tem que lidar com complexidade. Se você pega um movimento que tem um número menor de grupos musculares participando, um número menor de elementos, isso gera menor possibilidade de ruídos, isso gera menor dificuldade de controle para o sistema nervoso central. No caso das habilidades motoras mais grossas, né, que você tem então um número maior de grupos musculares participando, né, um maior número de elementos, você teria então uma maior complexidade para o sistema nervoso central lidar, você teria uma maior possibilidade de geração de ruídos nessa transmissão dessa informação, você teria uma maior dificuldade do sistema nervoso central controlar essa ação. Então, se eu comparo, por exemplo, um lançamento com a bola, com a mão,
e um lançamento com pé, se eu estiver exigindo bastante precisão, nós vamos ver que com o braço eu sou mais preciso do que com a perna. Então, relativizando, o braço seria uma habilidade motora mais fina comparada à habilidade motora mais grossa. Né? Radicalizando aí, se a gente pegasse, tirasse as traves do futebol e colocássemos cestas, né? A gente vê que a maioria esmagadora das partidas acabariam no 0-0. Porque você conseguir colocar uma bola na cesta, naquela altura, com as pernas, é muito mais difícil. Por quê? Um movimento mais grosso e ele demanda maior complexidade do sistema, gerando menor precisão. Então, o chutar em si, né, já é uma habilidade motora grossa e que gera muita dificuldade de precisão para o sistema nervoso central. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à variabilidade da resposta motora. Tem um pouco a ver com o que eu falei na variável 1, mas se estende e vai um pouco além. Em 79, Schmidt e colaboradores propõem uma teoria sobre a variabilidade na resposta motora em movimentos rápidos. Movimentos rápidos são aqueles movimentos que a gente chama de balísticos, que são organizados, planejados nos níveis mais altos do sistema nervoso central. Você dispara esses comandos, a musculatura efetora ela movimenta e você não tem tempo suficiente para reprocessar. Ou seja, você não tem informação de feedback com tempo suficiente para fazer algum tipo de correção, caso necessário. Então, do jeito que você planeja, a ação acontece. É desse tipo de habilidade que nós estamos falando. E dentro de várias evidências, por exemplo, que a maior duração do movimento gera maior variabilidade na duração do impulso, que quando você tem o mesmo nível de força sendo produzido num movimento que tem a metade do tempo, esses picos de força são muito maiores. Então, tem vários elementos aí que contribuem para o aumento da variabilidade da resposta motora. Para o nosso caso em específico, acho que o que mais chama atenção é a questão da força. Eles observaram, por exemplo, que à medida que você aumenta a força, você também aumenta de forma linear a variabilidade dessa força. Se a gente pensar na distância que o Casares estava do gol, a gente pode imaginar que ele teve que produzir um nível alto de força, e essa produção desse nível de alto de força gera o quê? Uma maior variabilidade na resposta motora. Vou tentar juntar essas duas coisas aqui. Então, se a gente pensar na questão da maior nível de força gerando maior variabilidade na força produzida, o jogador tem uma maior dificuldade em garantir a distância que essa bola vai percorrer. Né? Aquilo que ele planeja nem sempre vai acontecer, porque a variabilidade da resposta motor é muito alta à medida que ele gera altos níveis de força. Essa teoria do Schmidt, ela também propõe e ela mostra que esse aumento na variabilidade de força e na duração do impulso, e isso vai impactar também na precisão espacial. Então, se a gente pensar aqui no posicionamento da bola, para um chute igual aquele, você tem que ter uma certa precisão, chutar essa bola, tocar essa bola nos pontos ótimos, né? Para que ela gere uma direção adequada. Só que níveis de força mais altos, movimentos rápidos, geram maior imprecisão. Né? E, então, nesse caso, você também ter garantia do ponto da bola, da forma como é que você planejou o pé tocar nesses pontos aqui, também é algo que foge bastante ao controle do jogador. E aí você teria uma alteração, então, no problema, uma dificuldade em garantir a direção da bola. Tá? Então, somado essas coisas, você teria problema da distância que essa bola percorreria e a direção que essa bola ia tomar. Você pode até planejar isso de forma adequada, mas o que vai acontecer na resposta motora, você não consegue ter alto grau de certeza. Um exemplo muito bom disso foi aquele gol que o Pelé perdeu. Foi numa posição do campo bem próxima, né, essa do Casares, ou seja, bem distante. Né? E nós vamos dar uma olhadinha aqui que esse exemplo de distância percorrida e direção da bola aconteceu de forma bem clara nessa condição dele aqui. Eu cortei um vídeo, você encontra esse vídeo nesse link, tá? Acho que foi do Globo Esporte.
ou do esporte espetacular, e eu cortei algumas partes que nos interessavam. Quando teve a chance de ver as imagens reais, Chico percebeu que o narrador não tinha exagerado tanto assim. Pelé havia tentado o impossível. Observa que nesse chute ele tem problema de direção e tem problema de distância, tá? Somente no chute, na filmagem que a gente vê de lado, a bola ela não chega alta igual do Casares, ela já vem bem mais baixa. Se o goleiro não tivesse percebido que ela ia para fora, ele poderia facilmente interceptar essa bola. Pelé estava 5 metros atrás da linha do meio de campo e 3 metros à direita do centro do gramado. Do ponto inicial até o gol, a bola cruzou 60 metros. Para fazê-la viajar tanto, ele precisou de força. A bola saiu dos pés com velocidade de 105 km por hora. Pelé acertou a bola bem embaixo e o efeito que conseguiu produzir fez ela ir para frente, rodando para trás. Uma combinação essencial para a bola ficar tanto tempo no ar. Na trajetória até o gol, ela subiu mais de 7 metros do chão e ficou suspensa por cerca de 3 segundos. Em uma análise totalmente precisa, os cientistas conseguiram estimar. A bola passou entre 20 centímetros e meio metro da trave esquerda. A gente observa por esses dados que dois professores de física conseguiram analisar através desse vídeo, né, que o nível de força que foi gerado foi alto. Isso deve ter gerado uma variabilidade, né, da resposta alta. Essa bola não chegou tão alta quando ela precisava, o goleiro poderia ter interceptado, e ela não chegou na direção adequada também, né, apesar de ter passado muito próximo, e foi uma jogada belíssima, genial. Em outros esportes, a gente consegue ver esse fenômeno, né? Quando o sujeito solta o braço, um saque viagem, por exemplo, a gente vê que muitas vezes a bola fica na rede, a bola vai para fora, ele perde muita imprecisão à medida que ele começa a aumentar a potência que ele gera nesse saque dele, né? Uma condição interessante também, a gente vê no basquete, aquela situação de jogo onde que o sujeito, faltando 1, 2 segundos para acabar o jogo, desesperadamente alguém lança uma bola do meio da quadra, dificilmente isso dá certo. Quando dá certo, é mais ou menos com esse gol do Casares aí, né? Todo mundo fica extasiado, todo mundo vibra demais. Uma outra condição interessante também, no backswing do golfe, onde você precisa de muita força para jogar essa bola a muitas jardas para frente e tentar acertar o buraco. Quando acontece o hole one, onde é que numa tacada você acerta o buraco, você também, a torcida vai à loucura, né? Esses são exemplos de que, obviamente, tem um componente aí da habilidade do atleta, mas que tem também um componente de aleatoriedade muito forte. Algum quê de sorte está envolvido com algum quê de habilidade, competência que esse atleta tem. Um vídeo muito interessante que correu um tempo atrás nas mídias aí, foi esse do Ronaldinho Gaúcho, onde ele vinha controlando uma bola que ia até a entrada da grande área, e depois ele começava a chutar essa bola à trave. A bola volta até ele sem tocar no chão, ele domina novamente e chuta. Faz isso de forma consecutiva. Hoje a gente já sabe que isso foi uma campanha promocional, foi uma propaganda, né? Mas eu posso afirmar tranquilamente para vocês, a partir dessa análise que nós fizemos ali em relação a movimentos grossos, das habilidades motoras grossas, que envolvem grandes grupos musculares, e mais a variabilidade da resposta motora que há, por exemplo, na situação Goiás, imagina o nível de força que o sujeito tem que produzir para chutar a bola na trave e ainda ela voltar até você fora da grande área, né? Um nível de força muito alto, a variabilidade da resposta motora vai estar além da capacidade dele garantir esse nível de precisão. Isso aí é humanamente impossível. O sujeito tem que fazer várias vezes para poder acertar uma, né? Então isso é garantido que de forma... Quando a gente edita um vídeo, a gente consegue, mas na vida real isso é impossível.
A variável 3 está ligada à dinâmica do deslocamento da bola. Estudo aqui de Craig e colaborador de 2006, eles investigaram o seguinte, que os jogadores, tanto de linha quanto goleiros e alto nível, Liga Europeia, eles têm dificuldade de definir o ponto final de onde uma bola curva, aquela que você bate com de trivela, bate com 3 dedos, qual que é o ponto final dela? Porque há uma dinâmica muito grande ao longo do deslocamento dessa bola e o ponto final dela não é linear. Você não tem controle de onde vai parar. As bolas retas, esses jogadores experientes definem claramente o ponto final delas. Mas a bola curva é muito difícil. E quando você pega uma bola igual aquela do Casares, igual do Pelé, onde você tem um deslocamento muito grande, você tem um complexo de elementos ali envolvidos, que essa dinâmica também é muito difícil. É muito complicado você garantir o ponto final dessa bola. Se a gente olhar, por exemplo, você tem fluxo relativo do ar, a direção da bola, o giro dessa bola. Você tem aqui uma zona de alta pressão na frente da bola, uma zona de baixa pressão posterior à bola. Você tem aqui o tipo de turbulência que existe. Você tem forças agindo sobre essa bola. Então, a direção que a bola toma, ela não é tão linear, né? Aliás, ela não é linear. Você não tem garantia desse ponto final dela. Porque existe toda uma dinâmica, né, de um sistema complexo, vai mudando ao longo do tempo. Então, esses chutes, que a bola tem que viajar a distâncias muito grandes, como esse do Casares, do Pelé, você também não tem garantido o ponto final da bola. Então, pensando aí nessas questões, vamos fazer um brinde ao comportamento motor, né? Porque o comportamento motor explica coisas interessantíssimas sobre o que a gente vê no esporte, que a gente vê no dia a dia, controle motor. Se você gostou, dá um joinha, dá um like aí, que é sempre legal. Ou tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou algum questionamento, alguma crítica, fique à vontade. Um grande abraço.